E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Senhoras e senhores, temos um novo campeão de Copa do Brasil, um campeão inédito, Atlético Paranaense. Parabéns por esse título. Jogou e fez por merecer essa taça. Que momento! Eu acho que, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Principalmente falando em Atlético Paranaense, um time que prova acima de tudo e que mostra para todos os outros times do Brasil que o planejamento, né, que confiar numa estrutura, numa comissão técnica, tudo isso dá resultado. Né? Uma comissão técnica, um técnico precisa ter o respaldo, precisa ter tempo para trabalhar, para colocar a sua filosofia em prática e, acima de tudo, confiar naquilo que foi planejado. E o Atlético Paranaense fez tudo isso, e o Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil, né, campeão no ano passado da Sul-Americana, um time que nos últimos tempos vem se tornando muito vitorioso, e tudo isso graças a um belíssimo trabalho, não só da comissão técnica, mas de todo mundo que está nos bastidores do clube, que fazem desse clube chegar onde chegou hoje e ganha uma posição de destaque muito importante no cenário nacional. Eu vou começar falando rapidinho, né? Vou pular o comentário da final, do jogo da final rapidinho para falar do Corinthians, né? Na Sul-Americana. Gente, que resultado inesperado esse do Corinthians, hein? O jogo foi em casa, né? Jogando ao lado do seu torcedor e o Corinthians tomou 2-0 do Independiente del Valle, cara. E eu queimei a minha língua aqui, achei que o Corinthians ia sobrar nesse jogo. Disse que o Corinthians era muito superior e para mim, pelo que a gente já viu de Corinthians, eu também não vejo de perto, né, esse time do Independente del Valle, mas o time do Corinthians é um time muito organizado, defensivamente é difícil imaginar que esse time vai tomar dois gols. E tomou dois gols, tomou um baile, como o André Sanches disse, a gente teve um dia ruim e a gente tomou uma aula de futebol. O Corinthians começou o primeiro tempo, na minha opinião, muito apático, né, muito defensivo, pouco, eu acho que muito pouco para um time que está jogando em casa, né, e para um time que está querendo se classificar. O Corinthians é um time que cresce muito ao lado do seu torcedor. E já no primeiro tempo, já ficou claro que era um Corinthians diferente, que era um Corinthians apático, que era um Corinthians receoso, um Corinthians com o pé atrás, porque foi um Corinthians que ao longo do primeiro tempo ficou com medo, né, de ir para cima, de ser agressivo, né, entrou nesse jogo para se defender, a princípio para se defender. Eu acho que, obviamente, a ideia do Carille, para mim, era cozinhar o jogo em banho-maria e tentar levar para o segundo tempo, deixar os caras cansarem, deixar os caras desanimarem de tanto tentar atacar, para aí sim no final matar a partida com um ou dois gols, né, numa bola parada ou num lance de velocidade. Então eu acredito que essa talvez tenha sido a intenção do Carille. Claro, começando de forma mais defensiva, tentando explorar sempre um contra-ataque que não aconteceu. O Corinthians foi surpreendido logo no comecinho do jogo, nos 10 minutos, teve um gol do Independente del Valle, um gol contra do Gil, mas a arbitragem invalidou o gol porque no começo da jogada teve um impedimento. O Corinthians depois tentou ir para cima, né, criou um ou dois lances de mais perigo, mas nada demais, né, nada que assustasse, né, que tirasse esse ímpeto, essa ânsia, né, essa garra aí desse time do Independente Del Valle que veio cá entre nós, veio para São Paulo para vencer. Né? Muitos times vão para a Arena Corinthians e se surpreende. É um caldeirão, é muita gente, é um estádio muito grande. A torcida do Corinthians é uma torcida que marca presença, né, e que justamente pelo tamanho do estádio, pela quantidade de pessoas, isso costuma é, 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 assim como no Maracanã, por exemplo, isso costuma intimidar os adversários, né? Porque as arenas do Brasil elas são muito maiores do que os outros sul-americanos estão acostumados a ver, né? Que em geral, né, os outros estádios da América do Sul são estádios antigos, são arenas menores. Então não é tão comum ver isso que se vê no Brasil com essas arenas novas, graças à Copa do Mundo, muito em parte pela Copa do Mundo, muitas arenas gigantes, modernas, então esses times não estão acostumados e quando vem para cá pegar um adversário aí como o Corinthians, por exemplo, é intimidante, né? Você já entra na arena e você já se sente intimidado, é um jogador a mais em campo.
Mas o Independente Del Valle tirou isso de letra, eles não sentiram esse calor da torcida, essa pressão, talvez até se nutriram de forma positiva com essa torcida contra, né? Ah, estamos aqui, vamos calar essa torcida, né? Existem alguns times que se alimentam disso, que crescem disso, que tem essa vontade aí de calar a torcida adversária, de surpreender, de acabar com a festa, e foi isso que eles fizeram. Ainda no primeiro tempo conseguiram aí sim fazer o gol, né? O Torres, aliás, ele fez os dois gols do Independente del Valle e um gol que expôs aí um erro de defesa no Corinthians que não é muito comum de ver, porque o Corinthians tomar gol de bola parada é um pouco mais comum para mim, né? Eu critiquei aqui o Corinthians já, um time que toma muitos gols, mas de bola parada, né, acaba não sendo tão eficiente, né? E o jogo com a bola rolando, enfim, acabou tomando um gol totalmente evitável, um gol que não é comum se ver no Corinthians, e aí, né, isso no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, tendo que pelo menos conseguir um empate, pelo menos, né? Porque eu imagino que pro Corinthians eles queriam sair com a vitória, obviamente, por jogar em casa, ter essa vantagem de jogar em casa, eles queriam sair com a vitória e infelizmente não conseguiram criar absolutamente nada. O Corinthians não digo apático, mas um Corinthians sem criação. Isso tem sido comum nos últimos jogos do Corinthians, a gente observar isso, um Corinthians absolutamente sem criação. Tenta algumas jogadas de velocidade, tem jogadores leves, tem jogadores rápidos, mas é só na velocidade as coisas não acontecem. Tá faltando criatividade nesse time do Corinthians, infelizmente, isso não vem acontecendo, né? Falta muita inspiração, falta muita criatividade. É, é, Talvez aí os jogadores que mais desafogam esse setor sejam aí Matheus Vital, Pedrinho, mas eles não são jogadores tão criativos como é, por exemplo, o Jadson, né? O Jadson, quando viveu das suas melhores fases no Corinthians, era um cara que desequilibrava demais e hoje ele vem em baixa e não vem conseguindo manter esse nível de atuação e o Corinthians sente muita falta de um jogador como ele, né, desse articulador. E, infelizmente nesse jogo pesou muito e o Corinthians tendo que ser mais ofensivo, não conseguindo igualar o placar, acabou tomando um contra-ataque muito veloz e tomou o segundo gol aí e torna a vida do Corinthians muito difícil, né, nessa Sul-Americana agora, porque tendo que fazer um jogo fora de casa, um Corinthians que, claro, não sente a pressão. É um time que eu já falei mais de uma vez. Eu gosto do Corinthians porque é um time que cresce nas adversidades. Então, se tiver que ir para lá, brigar para fazer 2-0, 3-0, é um time que vai brigar até o final e tem cabeça para isso. Um time que tem total consciência da sua responsabilidade e maturidade para isso, para fazer esse tipo de jogo, né? Mas o problema é que é um time que não faz muitos gols, é um time que sofre para criar chances de gols. E aí, tendo que ir para lá para pelo menos fazer um placar de 2-0 para levar a disputa para as penalidades, é muito complicado. Fora que na Sul-Americana tem a questão do gol fora de casa. Então o Independente del Valle abriu uma vantagem absurda nesse jogo contra o Corinthians, nessa disputa aí de semifinal contra o Corinthians. A desvantagem do Corinthians para mim é gigante. Eu diria aí que o Independente está com o pé já na final dessa Sul-Americana. Infelizmente, é triste porque eu canso de elogiar aí, cara. O Fábio Carelli, por exemplo, muita gente não gosta do estilo de jogo dele, mas para mim ele, sem dúvida nenhuma, dos técnicos novos, é o técnico mais vitorioso que a gente tem aí. E por mais que seja controverso o seu estilo de jogo, para mim é um estilo de jogo que funciona, que é eficiente, é um estilo de jogo que ganha títulos. Então existe essa questão, essa discussão aí de é, jogo bonito, jogo feio, mas o que consagra são títulos. E o cara ele vem se consagrando justamente pela questão de títulos. Então fica aí, né, esse ponto de lamentação. Infelizmente, um time que é muito forte jogando ao lado do seu torcedor acabou tomando 2-0 e aí complica muito, né? Complica porque a gente sempre fica, eu pelo menos fico sempre na torcida para ver aí os brasileiros indo longe nas competições internacionais. Ia ser muito legal ver uma final entre Atlético Mineiro e Corinthians, mas pelo menos para esse lado da chave, a vida do Corinthians está muito difícil. O Corinthians vai ter que
escalar uma montanha e transpassar essa montanha e ir para o outro lado da montanha se quiser passar para a final, e vai ter que ser uma final heróica, né? Vai ser uma disputa muito complicada para o Corinthians, mais uma vez. Não é pela qualidade dos jogadores, nem nada disso, mas é porque o Corinthians, nos últimos tempos, é um Corinthians que não faz muitos gols. É um Corinthians que sobrevive aí de um ou dois gols. Ah, mas fez 3 gols contra o Ceará. 3 gols não, dois, se eu não me engano, né? Esqueci agora o placar do, do jogo do Campeonato Brasileiro. Ah, mas fez mais de um gol. Claro, fez mais de um gol, mas não é muito comum, né? Às vezes falta muita criatividade para esse time, e isso vem pesando muito nesses jogos do Corinthians, e nesse jogo em especial pesou demais e custou muito caro ao Corinthians. Então, vamos ficar na torcida. Eu vou ficar na torcida para que a gente tenha uma final brasileira nessa Sul-Americana. Difícil, uma tarefa muito complicada, mas vamos assistir o Atlético Paranaense hoje. Vamos ver o que o Atlético consegue fazer. O Atlético que não vem passando por um bom momento, né, uma fase complicadíssima, mas a gente já viu mais de uma vez isso. É um time que às vezes está muito mal, às vezes correndo risco de rebaixamento, ser campeão ou ir longe numa disputa num torneio de mata-mata. Então talvez o Atlético esteja nesse momento de dualidade, né? Ir mal no Campeonato Brasileiro e de repente seguir forte, firme e forte nessa disputa aí dessa Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar e vamos ficar na torcida. Que ia ser muito legal ter uma final brasileira, mas se infelizmente isso não acontecer, que tenhamos um brasileiro na final, né? Para valorizar o nosso futebol, mostrar a força do nosso futebol. E são dois times que para mim têm totais condições de chegar lá. O Corinthians vai ter que se superar nesse caso para chegar nessa final, mas tem totais condições de chegar lá. Mas precisa entrar com a cabeça firme, concentrado, com muita raça. Vai ter que colocar muito coração nessa partida, vai ter que jogar com muita raça mesmo, né? Gols chorados no bate-rebate, o tempo todo acreditando, porque esse vai ser a partida aí, esse clima, esse ambiente que o Corinthians vai ter que criar e entrar em campo na próxima partida para buscar essa classificação para a final, que vai ser, mais uma vez, repito, muito difícil, muito complicado. Mas enfim, vamos falar de Copa do Brasil agora. O grande campeão Atlético Paranaense. Mais uma vez vou parabenizar esse trabalho que esse Atlético Paranaense vem fazendo. Mais uma vez eu deixo aqui o meu, o meu comentário de que espero de verdade que os outros times estejam olhando para o Atlético Paranaense, o trabalho que o Atlético vem fazendo, um time que vem ganhando títulos e mais títulos, títulos de muita importância, de muita relevância, né? Agora uma premiação multimilionária da Copa do Brasil vai ajudar muito o Atlético Paranaense em questão de contratação, né, de manter jogadores importantes do seu elenco para o próximo ano. Então isso é muito legal, mostra que o planejamento funciona e que não é preciso ter um patrocinador forte, não é preciso contratações milionárias, não é preciso mudar o seu time completamente. Por exemplo, se a gente pegar o Flamengo, o Palmeiras, que ao longo dos últimos anos foi contratando, foi mexendo muito no time. Claro que o Atlético também passou por uma reformulação, um time que mescla juventude e experiência, revelando muitos jogadores da base, mas mostra que essa questão, né? Não é preciso contratar, não é preciso gastar mares e mares de dinheiro, oceanos de dinheiro para conseguir montar um elenco forte, né? Um elenco unido, um elenco aguerrido aí, um elenco competitivo. Eles mesclando a juventude com a experiência, contratando jogadores, promovendo os jogadores da base, é um time que consegue ser muito competitivo e ser muito eficiente, digamos assim. Então, parabéns ao Atlético Paranaense que, mais uma vez, eu repito, deixa um exemplo para qualquer outro clube do Brasil, né, que possa eventualmente estar se lamentando, não dá para disputar com o Flamengo, não dá para disputar com o Palmeiras, não dá para disputar com o São Paulo, é, os times paulistas, porque eles têm muito dinheiro, o patrocinador dá mais dinheiro, e aí vem um Atlético Paranaense e mostra isso para todo mundo. Cara, não precisa disso não, tá? Vocês estão aí se lamentando, vocês estão aí chorando, e aqui, ó, aqui é trabalho, aqui é planejamento. Aqui a gente planejou uma coisa, a gente
né, desde da questão do estadual, que é um clube que não coloca os seus titulares, coloca uma galera mais jovem, né, do júnior para jogar o campeonato estadual. Então é um time que está de parabéns, né? Consegue aí fazer uma pré-temporada mais longa para que os jogadores entrem aí de fato nas competições importantes muito bem preparados. Então é um time que desde lá do estadual, desde o começo do ano, vem se planejando para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho que é muito legal e que deve ser espelhado, eu acredito e espero que seja espelhado por vários outros clubes do Brasil, porque é um excelente exemplo e mais uma vez, não tem essa de se lamentar que falta dinheiro, que falta orçamento. Claro que alguns clubes hoje passam por uma situação financeira difícil, né? Muitas dívidas, atraso de salário, mas ao longo vamos dizer assim, ao longo do tempo, à medida que essas contas vão se ajustando, você tem que olhar com carinho para esse trabalho que o Atlético Paranaense vem fazendo e tentar fazer algo parecido, tentar fazer algo semelhante para que, mesmo com orçamentos limitados, vocês consigam fazer excelentes campanhas e ganhar títulos indo contra qualquer outra perspectiva, né? Porque quem iria imaginar, né? Você tem uma competição que esse Atlético Paranaense, Carrasco aí, falei aqui em um dos podcasts, Carrasco do melhor futebol do Brasil, né? Que o Jorge Jesus disse que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o Renato Portaluppi disse que o Grêmio é o melhor futebol do Brasil, e esse Atlético Paranaense eliminou os dois, tá? Então fica aí esse exemplo de que é, é, você, se você entra derrotado, você vai ser derrotado. E esse Atlético não. A gente não está derrotado. A gente está aqui para competir. Não interessa. Os caras têm elencos melhores, têm mais dinheiro, investiram mais. Enfim, a gente não está nem aí para isso. A gente está, desculpa a palavra, a gente está cagando e andando para isso. A gente vai fazer o nosso. E se não jogar a bola, vai ser eliminado. A gente vai passar por cima mesmo. E foi isso que eles vêm fazer, fizeram ao longo desse campeonato e fizeram com o Internacional de novo nessa final, que foi um partidaço. Foi uma partida. A gente foi brindado aí. Cara, fiquei muito feliz. Eu falei aqui no último podcast quero que vá para as penalidades para ter tensão até o final. Mas foi um jogão, cara. Foi um belíssimo jogo. O primeiro tempo amplamente dominado pelo Internacional. Fiquei até com uma pulga atrás da orelha aí em relação a esse time do Atlético, porque entrou muito apático, cara. Os caras errando muita bola, rifando a bola o tempo inteiro. O Cittadini, por exemplo, a bola queimava no pé dele antes do gol. Cara, a falta de você ver como é que é o nervosismo, a falta de confiança, né? A bola queimava no pé dele, a bola chegava nele, ele não conseguia nem dominar, cara. A bola quicava no pé dele e já voltava pro Internacional, ou ele tentava dar uma corrida ou um passe, o Internacional cortava, então você vê que como o nervosismo atrapalha o jogador, mas no momento que ele foi mais requisitado, no momento que ele precisou ter mais frieza, ele foi muito eficiente. Foi justamente no gol, no primeiro gol do Atlético, saiu lá pela metade do primeiro tempo, uma puxada pelo lado esquerdo do Rony ali, passe pro Marco Ruben, e o Marco Ruben, cara, se é o cara que faz os gols, é o cara que também tem muita visão de jogo, porque ele fez um passe na medida para o Cittadini, que empurrou para a rede, ampliou a vantagem do Atlético Paranaense, e aí sim, cara, e aí começou a dar mais tranquilidade. Aí todos aqueles caras que estavam nervosos, que estavam errando muito, você vê que de repente muda, principalmente o Cittadini, para mim é o principal exemplo. Claro que outros continuaram sentindo, né? O Bruno Guimarães, por exemplo, eu não vi ele no primeiro tempo, cara. Pelo menos na narração, a galera falava que o Thiago Nunes cobrando muito o Bruno Guimarães, sumido na partida, mais uma vez para mim, claramente sentindo o nervosismo, a pressão de jogar uma final, o lateral direito ali, o Kelvin também, cara, vários sucessivos erros, né? O Internacional construía tudo pelo lado dele, né? Muito nervoso, sentindo muito, mas eu acho que o Atlético foi guerreiro, conseguiu superar todas essas limitações, esses problemas, porque o Internacional logo em seguida conseguiu empatar num gol muito chorado, mas muito chorado mesmo, né? O Nico Lopes fez um cruzamento na área ali, o Guerreiro chutou para o gol,
o Lindoso chegou a cabecear essa bola que o Guerreiro chutou, a bola bateu na trave e aí acabou voltando pro Nico Lopes, que fez o gol de empate e incendiou a partida. Eu achei que ia ser uma partida de pelo menos é, é, 3 ou 4 gols aí, né? Os dois times fazendo mais de um gol. O Atlético conseguiu até fazer mais um no final, mas eu achei que o Internacional também fosse fazer mais gols, cara. Eu achei que aquele incendiada que deu no gol de empate ia levar a partida para outras proporções aí, mas isso não aconteceu. É o Internacional com muita falta de criatividade, eu diria, né? A articulação no meio-campo internacional, os problemas do Internacional começaram antes da partida, né? Quando chegou aí a público que o D'Alessandro poderia não jogar. Eles mantiveram aí esse mistério de que o D'Alessandro pode jogar, mas claramente é justamente pelo fato dele nem ter entrado em campo, o departamento médico já sabia que ele não ia poder jogar. Mas mantiveram essa mística, vamos ver, a gente vai fazer um teste no vestiário. Teste de vestiário, eu não sei que teste, né? Porque o teste que você tem que fazer é pôr o cara para correr e ver se ele sente. Então, eu não sei que teste de vestiário que eles queriam fazer ali, deram um migué, na minha opinião, né? Eles já sabiam que o D'Alessandro não tinha condição de jogar, tentaram recuperar aí, ele sentiu acho que no final de semana, se eu não me engano, e aí tentaram recuperar ele até hoje, mas não deu, né? Não deu tempo, e infelizmente para o Internacional, isso custou caro, na minha opinião, porque faltou muito, era um Internacional muito agressivo, que ia para cima, que tentava, mas faltava um pouco de criatividade, a bola não chegava no Guerreiro. Aquele garoto ali, o zagueiro do Atlético, o Robson Bambu, pelo amor de Deus, cara, o moleque, que personalidade, hein? O cara chegou para substituir o Thiago Heleno, que está suspenso por doping, e ele foi monstro, cara. A partir do momento que ele conquistou essa vaga de titular, é um monstro. E nessa final, ele foi gigante, né? No jogo contra o Flamengo, ele foi monstro também. E nessa final, cara, que personalidade, né? Se alguns jogadores sentiram, que nem eu falei, o Guimarães, o Kelvin na lateral, o Cittadini depois do gol cresceu muito. E esse Robson Bambu, desde o começo do jogo, um cara marcando de perto o Guerreiro, sem dar chance nenhuma para o Guerreiro fazer qualquer coisa. Então, impressionante a atuação. Acho que eu falei, eu parabenizo muito o Atlético porque conseguiu nas adversidades. É um time que teve 2 jogadores suspensos por doping. Então, é um time que nas adversidades conseguiu encontrar opções e opções muito boas, né? Jogadores com muita personalidade para encarar essa bronca e para levar mais um título, né? Segundo tempo, algumas mudanças questionáveis do Dair Helm, né? Eu acho que aí a partida para o Internacional já começou difícil, sem o D'Alessandro. E no segundo tempo, mais uma vez, esse Odair Helman fazendo substituições, mudanças, alterações muito questionáveis, né? A primeira eu entendo, eu não vou aqui criticar tanto, porque eu acho que é compreensível. Ele tira aí o Patrick para colocar o Rafael Sobis, né? O Patrick é o cara de mais velocidade, né? Mas ele tentou contar com a experiência do Rafael Sobis. Eu acho que essa sim foi uma mudança válida. Agora, a mudança que não fez sentido nenhum, ele tira o Bruno, o lateral direito, coloca o Nonato e puxa o Edenilson para a lateral. Você está sem criatividade no meio campo, você está sem o D'Alessandro. E aí você vai, tira o Edenilson do meio campo para jogar na lateral, você está condenando o seu jogo. Você acabou de assumir, ó, cara, façam o que quiser, porque meu time não está jogando nada no meio de campo e eu vou tentar alguma coisa numa bola parada. Ele já entregou o jogo dele. Colocar o Edenilson na lateral direita, você já está sem criatividade, né? Tá faltando alguma coisa no meio campo. Você vai lá e tira o Edenilson do meio campo. Tudo bem, o Edenilson não vinha fazendo uma grande partida, né? Vinha muito subido. Primeiro tempo eu nem vi, eu praticamente não ouvi o nome do Edenilson. Mas é um cara que pode, à medida que o longo vá avançando, e o adversário vá cansando, vai deixando mais espaços, é um cara que poderia fazer a diferença. De repente, um lance meio despretensioso, ele poderia arranjar alguma coisa. E aí, optou por colocar o cara na lateral e o Internacional acho que perdeu ainda muito mais volume meio de campo. O Atlético Paranaense cresceu na partida, foi crescendo, foi ficando mais tempo com a bola, foi ganhando ainda mais tranquilidade. Já era um time que estava tranquilo, mesmo com 1-1, um time tranquilo, mesmo sem tanta posse de bola, dando espaço para o Internacional. Espaço não, né? Mas dando a bola para o Internacional, mas se defendendo de forma razoavelmente segura.
O Robson Bambu, para mim, gigante ali, não deu espaço para o Guerreiro. Principal, principais jogadas de perigo vinham pelo lado esquerdo do Internacional, ali no Kelvin, que eu já falei. Depois o Thiago Nunes até substituiu o garoto, mas nada demais, nada que pudesse ofuscar a festa. Ainda no final do jogo, uma pintura, né, do Marcelo Cirino, uma pintura mesmo. Ele estava sendo marcado pelo Edenilson e pelo Rafael Sobis, e ele deu uma caneta ali absurda, né? Ele tirou os dois para dançar, ficaram os dois na lateral, o Edenilson ficou até congelado, né? Falou, porra, desculpa a palavra, desculpa o palavrão, mas ele deve ter pensado isso, pô, mano, tem dois caras, um cara me faz um bagulho desse, velho. Ele ficou parado, ele ficou congelado ali no lance, porque foi inacreditável o que ele fez. Depois foi lá, tirou o Lindoso para dançar também, fez um corte, driblou mais um, e aí cruzou na área para o Rony ampliar o placar e fazer o gol da vitória. Um gol que, esse segundo gol, totalmente evitável, né? O Moledo estava na bola, mas sei lá, cansou, desanimou, deixou o Rony tomar a frente e ele fez o gol. O Marcelo, o Moledo que fez um partidaço, jogou com muita intensidade até o final, sei lá, acho que no final cansou ali, não acreditou de repente que o gol pudesse sair e sacramentou a vitória do Atlético Paranaense, e o título do Atlético foi muito merecido. Desse lado, muito bacana, tem essa questão do Thiago Nunes, se continua no clube ou não, disse que fica até o final deste ano, mas a gente não sabe o destino dele o ano que vem, não tem confirmação. Espero que ele continue no Atlético, porque vem fazendo um trabalho excelente. Essa parceria dele com o clube deu muito certo, e eu tenho certeza que se ele continuar com o orçamento que vai ter para poder de compra, de contratação de novas peças, de novos jogadores de mais qualidade técnica, é um cara que vem forte para a disputa da Libertadores o ano que vem, e ele já falou, quando foi campeão da Sul-Americana, que o sonho é a Libertadores. Foi muito bem na Libertadores esse ano, e se continuar no Atlético ano que vem, eu acho que tem total condição de ir forte para a disputa da conquista da América. Então, espero de verdade que ele siga à frente do Atlético Paranaense. É um cara que se valorizou demais, então vai receber muita proposta, muito provavelmente. Então, não sei. Vamos esperar, vamos aguardar. Espero que ele fique pelo menos mais um ano, né, para tentar conquistar a América, porque para mim é a melhor oportunidade que ele tem. De repente abre espaço no Flamengo, no Palmeiras, que tem grandes elencos aí, no São Paulo, mas eu acho que você vai para lá, tem que começar um novo trabalho, são jogadores que você não conhece, a diretoria também não conhece, então é um trabalho mais longo, é um trabalho que eu acho que é mais de longo prazo, mesmo tendo jogadores tão qualificados, mas espero que siga à frente do Atlético, espero que continue fazendo esse belíssimo trabalho, porque o ano que vem eu acredito muito que ele tenha oportunidades reais de brigar sim pelo título da Libertadores, porque é um técnico muito competente e faz o seu time comprar a sua ideia de jogo de uma forma muito interessante, né? Um time que recentemente mudou logo, mudou camisa, muito legal isso. Parabéns ao Atlético por tudo que construiu aí nos últimos anos, e isso vem, obviamente, resultando em títulos para o clube, muitas glórias. Por outro lado, para o Internacional, fica a minha lamentação, cara. Fica a minha lamentação por conta do Odair Helman. Foi muito infeliz nas últimas partidas em questão de substituição, mas ele é um técnico muito bom. Ele é um técnico que reergueu o Internacional, e deixar escapar mais um título coloca o trabalho do cara em risco. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro, e a minha maior preocupação é justamente essa. O quão seguro está o Odair Helman no cargo. Porque eu acho que é um grande técnico, fez um excelente trabalho com o Internacional, subindo com o time da Série B, depois no ano seguinte já chegando ao topo do campeonato brasileiro. Então fez um trabalho belíssimo, mas fez um baita de um trabalho mesmo, e fica aí um ponto de lamentação, porque a partir desse momento você pode ter certeza que o trabalho dele está sendo discutido, né, se pela permanência ou não, pela uma mudança de comando para poder disputar mais título, porque é um técnico que desde que chegou no Internacional não ganhou nenhum título, tá aí sempre beirando, sempre batendo na trave, e fica aí, isso começa a ser contestado, né, o trabalho entra em contestação. Então fica essa lamentação, porque para mim é um grande treinador, fez um belíssimo trabalho e continua fazendo um belíssimo trabalho com esse time do Internacional, mas obviamente que
a derrota nessa final, a perda desse título, coloca o trabalho em xeque. E para mim, eu acho que o ponto decisivo, o ponto derradeiro do Odair Helman vai ser na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, não nessa, na outra, na 21ª, quando o Internacional joga contra o Flamengo. O jogo vai ser lá no Maracanã, e se perder do Flamengo, eu imagino que o Odair pode cair, tá? Assim como aconteceu com o Palmeiras. Ah, se vencer a Chapecoense, cara, a próxima rodada do final de semana é contra a Chapecoense, é um time que tá lá embaixo. E também se perder, fica ainda mais pressionado, né? E aí eu acho que a partida derradeira vai ser esse jogo contra o Flamengo, porque aí vai é, é, mostrar de vez, né, para a diretoria, para o pessoal do futebol do Internacional, se esse Internacional tem condições reais de brigar pelo título, né, e sonhar com pelo menos um título esse ano, ou se não. E aí sim, a partir desse momento, a partir dessa partida contra o Flamengo, se for negativa, se perder do Flamengo, mesmo fora de casa, que eu acho um absurdo você demitir um técnico por perder uma partida fora de casa, como fizeram essa diretoria aí do Palmeiras, enfim, mas não vou discutir porque acabou dando certo, né? O Mano Menezes, 3 vitórias seguidas, então não, é, às vezes você critica, mas às vezes a falta de planejamento dá certo, né? Assim como aconteceu com o Flamengo, manda o Abel Braga embora e o Jorge Jesus deu muito certo. Às vezes a gente critica, mas acaba dando certo essas jogadas aí, essas coisas do futebol, né? Mas enfim, acho um absurdo o que fez o Palmeiras. E se o Internacional fizer a mesma coisa, eu vou achar um absurdo. Mas enfim, é compreensível pela questão de títulos, né? Os torcedores estão esperando isso, os torcedores querem isso, estão na torcida, estão pedindo, estão na ânsia de ver o seu time ganhar mais um título. E você tem um técnico que está há um bom tempo já ao comando do time, muito planejamento, muita confiança nesse planejamento e os títulos acabam não vindo. Isso começa a ser questionado e começa a ser contestado. E mais uma vez, eu acho que a partida derradeira para o Oder Helman vai ser essa partida contra o Flamengo. Se conseguir empatar ou vencer, ok. Se vencer, seguro 100% no cargo, eu acho. Mas se perder, eu acho que cai ali. É, lamento muito, né? Infelizmente eu não sei quem que o Internacional contrataria para ficar no lugar do Odair Helman. Tem grandes técnicos aí, o Felipão talvez seja o maior, o cara com mais currículo aí para assumir uma possível demissão do Odair Helman, mas eu espero que isso não aconteça, espero que o Internacional dê sequência, porque o Atlético Paranaense mostrou para o mundo, para o Brasil, que confie no planejamento, confie no seu treinador, que uma hora os resultados vão acontecer. Às vezes demora, o Thiago Nunes não demorou, mas no caso do Odair, às vezes demora, faz parte, é um processo, ele é um técnico novo, está chegando agora, ele vai aprendendo com as derrotas, então é um processo de aprendizado e eu espero que o Internacional compre essa ideia e continue acreditando nessa ideia, porque é um time que vem se mostrando muito bem nesses últimos anos, se organizando de forma muito interessante, e tem no seu comandante aí, é um dos técnicos mais promissores aí dessa nova geração de técnicos, e eu espero que tenha sequência no Internacional, porque é um cara que tem muita identificação com o clube, está há muitos anos no clube já, mesmo não como técnico, né, antes de ser técnico, mas há muitos anos já com o clube, e um cara que conhece a sua torcida, que conhece os bastidores. Então espero que tenha essa oportunidade e que siga no comando internacional fazendo um excelente trabalho, porque é, a perda desse título, eu acho que não se joga fora o trabalho. O Odair fez um excelente trabalho esse ano. Foi mais longe que o Palmeiras, por exemplo, na disputa da Copa do Brasil, chegou na mesma fase aí de Libertadores e está em quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, que trabalho, cara, um excelente trabalho e com um orçamento e com um elenco que não se compara, por exemplo, ao Palmeiras. Então, eu acho que um excelente trabalho, cara, um trabalho dos mais interessantes que a gente pode ver no Brasil hoje é esse Internacional. E fica aí a minha torcida, de verdade, para que é, é, essa essa final de Copa do Brasil não coloca, obviamente que entra em contestação, né? Os caras começam a pensar quem que a gente pode trazer, quem que a gente pode colocar no Odair para que não tenha uma mudança brusca no trabalho, para que a gente continue forte e para que a gente consiga disputar
títulos mais uma vez, disputar já disputou, né? Mas para que a gente possa vencer títulos, voltar a vencer títulos, obviamente que isso deve estar em discussão ali nos bastidores do Internacional, mas fica a minha torcida. Eu acho que é um técnico que merece, reconstruiu o Internacional, na minha opinião, foi o cara que reconstruiu o Internacional, e justamente por isso tem que ter uma certa moral para pelo menos seguir mais um ano, né? Tentar mais um ano aí para mostrar de vez aí que é capaz, de que é possível, de que pode conseguir sim trazer grandes conquistas para esse time do Internacional, que é um time que já na sua história é muito vitorioso. Então fica aí a minha expectativa. Mais uma vez vou parabenizar o Atlético Paranaense. Que campanha, que trabalho. Parabéns ao Thiago Nunes, a todo mundo envolvido no departamento de futebol do Atlético Paranaense, que vem fazendo um trabalho dos mais impecáveis, e eu espero de verdade que outros clubes olhem para esse trabalho com muito carinho, porque é possível competir sim com os gigantes ali, é, com os clubes mais ricos do Brasil. É possível sim competir contra eles, é possível derrubar eles, é possível vencê-los, e o Atlético mostrou isso nessa competição e foi gigante, foi muito bem, e mais uma vez meus parabéns. Um título inédito, né? Mais um campeão inédito, legal, cara. Eu acho que o futebol precisa disso, precisa de renovação, e esse time do Atlético Paranaense traz essa renovação, traz algo novo, traz algo diferente, e quem ganha com isso, cara, é o esporte, é o futebol brasileiro. Então, parabéns, Atlético Paranaense, e curta esse título, mas curta sem esquecer do Campeonato Brasileiro, tá? Volta pro Campeonato Brasileiro para pôr fogo no campeonato. Tá longe, título praticamente fora de cogitação, mas tá com terror na galera. Só começa a subir na tabela aí, mostra que fomos campeões da Copa do Brasil. Agora a gente joga sem pressão nenhuma o Campeonato Brasileiro, vamos curtir, vamos ser felizes e vamos escalar nessa tabela. Vamos dar uma canseira nos caras, porque aqui a gente pode. Aqui eu sou mais eu. Então, espero que volte as suas atenções, curta muito, mas que volte rápido para o Campeonato Brasileiro e que volte a escalar nessa tabela aí, que óbvio já está na Libertadores, mas dá um trabalho, põe uma canseira na galera aí, sobe na tabela e mostra que o trabalho vai além aí de torneios mata-mata, né? Porque foi campeão de Sul-Americana, Copa do Brasil, então mostra também que somos competentes e muito competentes também em campeonatos de pontos corridos, em qualquer competição que a gente tiver, a gente vai ser muito competitivo e aí calar a boca de vez dos críticos, né? Então, muito legal. Hoje tem Sul-Americana, o Atlético Mineiro joga contra o Colón, vão acompanhar. Amanhã a gente volta para comentar rapidinho esse jogo e dar a prévia, deixar aí a minha prévia da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Fica o meu convite. Falei alguma bobagem? Deixa o seu comentário. Quiser que eu fale de Champions League, que está começando agora, também comenta aí embaixo. A gente vem, faz um podcast especial sobre isso. Beleza, galera? Valeu pela atenção, um forte abraço e até a próxima.